Bom dia, bom dia, graça, paz e bem para todos. Hoje nós celebramos esse encontro com muita alegria e sabendo que todos os nossos encontros são extremamente especiais. Mas sempre quando eu converso com vocês, faço uma brincadeira com a comunidade. Uma brincadeira não, mas trago uma informação muito real. Eu tenho um prazer muito profundo de poder apresentar para vocês os meus amigos espirituais. Gente que foi importante na minha trajetória, especialmente aqueles que trouxeram para a minha trajetória caminhada pastoral o aprendizado. E hoje eu tenho o privilégio de receber esse amigo lá de Recife, Josias Caeté, e ter essa honra, né, de recebê-lo na nossa comunidade e apresentá-los a você. Eu digo para você, Josias, estes são os meus amigos espirituais, e digo para vocês, esse é o meu amigo espiritual, mestre, pastor. Seja muito bem-vindo, fique à vontade, que seja um tempo especial, mas que o Senhor te use, né, para falar conosco como tem usado em tantos anos, em tanto tempo. Obrigado por isso. Uma salva de palmas para Josias. Vocês me ouvem? Sim. Sim? Que bom. Amém por isso. Bom dia, minha gente. Bom dia. Rapaz, quando eu vi as primeiras fotos daqui da comunidade, Rafa me mandou uns vídeos, eu achei massa o fato da gente estar sentado em roda para conversar. Conversar é uma coisa que eu gosto. Eu acho que a gente tem uma disciplina quando a gente é chamado para ser pastor, né, Rafa? De que a gente, não é nem uma disciplina, a gente tem um download de um aplicativo falador na vida da gente, que a gente não para de falar e a gente gosta de conversar com as pessoas. E aí Rafa trouxe uma coisa que para mim é fundamental na hora que ele estava falando agora, que é ter amigos. E eu costumo dizer que uma das bênçãos maiores na vida que eu recebo é fazer amigos, é ter amigos. E aí, não é porque você está aqui não, mas Rafa é um amigo que eu ganhei na vida e é um presente na vida, né? E aí encontrar vocês através de Rafa, aí a bênção fica muito maior. E aí eu quero agradecer muito, primeiramente a Deus por estar aqui e conhecer vocês, e a vocês por me acolher nesse espaço, nessa casa, pela confiança da gente estar aqui conversando essa manhã. É muito bom estar aqui com todas e todos vocês. E chegar aqui, a primeira coisa que eu falei para Rafa quando eu cheguei, deixa eu tirar uma foto. Porque esse canto é um lugar muito aconchegante. Eu cheguei aqui, Rafa, e Rafa, durante os dias, tinha dito, não, vai lá na nossa casa e tudo, assim. E aí, olhando as fotos, eu já fui achando que era massa. E aí, chegando aqui, eu, de fato, me senti em casa. Me senti numa casa acolhedora, com esse clima, com o sorriso de vocês, os abraços que eu recebi quando eu cheguei. Então, muito obrigado. Acho que é a primeira coisa que eu precisava dizer é muito obrigado. Muito obrigado, meu irmão, por me considerar na sua vida. E muito obrigado por trazer tantas vidas que eu posso chamar de amigos a partir desse momento. Eu queria orar para a gente poder conversar. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa casa. Muito obrigado pelas vidas que estão aqui, que vão nos acompanhar. Que a partir de hoje o Senhor me permite tocar e ser tocado. A minha oração e o meu pedido é que o Senhor possa se usar desse tempo para falar para a gente, para encontrar em nossos corações terra fértil, para que as tuas sementes possam florescer, possam brotar, possam germinar. E que não seja eu falando, mas o Teu Espírito aproveitando esse momento em que nós abrimos nossos corações para ouvir o que o Senhor quer dizer. Para que Tu nos acolhas como mãe. Esse colo que nos abraça nesse corpo que é a Tua igreja, que é a Tua casa. A gente te pede com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Minha gente, deixa eu falar um pouquinho, né, de onde eu venho, por que eu estou aqui.
o que é que move a gente nessa caminhada. Meu nome é Josias Vieira Caeté. Caeté é por conta da minha ancestralidade indígena. Eu venho numa retomada do processo ancestral há 22 anos, por causa de uma questão de identidade. Aquele momento que a gente olha no espelho e faz assim: quem é esse que eu estou vendo aqui? Né? Vem de onde? Quem é que vem antes de mim? Quem é que me traz até aqui? O que é que me identifica? E essa pergunta ficou muito forte na minha caminhada, porque eu sou filho de uma família extremamente miscigenada. Então, na minha família tem brancos, tem negros, tem indígenas. E isso é uma grande bagunça na cabeça de um jovem negro numa sociedade embranquecida. E aí essa questão foi muito pesada, né? E aí essa pergunta começou a me martelar no juízo. Além disso, filho de um território indígena, usurpado, urbanizado, eu nasci literalmente na beira do rio Capibaribe, um rio que corta a cidade de Recife, e se encontra com o rio Beberibe para formar o Oceano Atlântico, viu? Então, quem não conhece a nascente de um oceano, vá lá em Recife, que você vai conhecer. A gente é só um pouquinho bairrista, viu? Não se incomodem, não. É bem assim. O rio Beberibe se encontra com o rio Capibaribe para formar o Oceano Atlântico. E aí, nesse encontro, a gente tem o mangue, que é um berçário de vida nessa conjuntura do nosso bioma da Mata Atlântica. Então, a Mata Atlântica com o mangue, junto com o oceano, vai parindo diversas formas de vida e vai conduzindo a gente a repensar essa coisa de nossa identidade. E nesse processo eu olho para trás, né? Olho para trás e aí vejo do lado do meu pai. O meu pai, que tem, eu costumo dizer que o pai tem um dedo verde. Tudo que ele planta dá. Tudo. Eu sofro um pouquinho, né? Porque eu planto, às vezes não dá. Mas ele planta e dá. E o pai dele era um homem da mata. Seu Cleodon, um negão vermelho, cabelo liso. Homem, como é isso, né? Mas era essa ancestralidade que ainda, né, estava ali presente e começava a me fustigar. E do lado da minha mãe, minha avó, vovó Mocinha, uma mulher negra que casou com um homem branco, e ela filha de mãe velha, uma pretinha desse tamanho, braba que só, mas que ambas com o dedo verde. Mãe velha parteira, que eu contava de manhã, né? Eu perguntando para minha avó, mãe velha era parteira, né? Era, meu filho. Ela pegou esses meninos tudinho. Aí esses meninos que ela está falando é minha mãe com 60 e poucos anos, meus tios com 60 e tantos, 70. Esses meninos, né? Então é desse lugar que eu venho. E olhando para esses meus mais velhos, eu vou olhando para a minha ancestralidade e vou tentando me reconectar e encontrar. E a história é longa, viu? São 22 anos, mas eu me deparo com um povo dito extinto, que foi assassinado pelo colonialismo, por interesses dos piores que vocês imaginarem. E aí, em outro momento, talvez a gente consiga entrar nisso com mais força. Mas contando tudo isso para dizer o quanto essa busca pela ancestralidade, que pode, em alguns momentos, significar um afastamento do que nós conhecemos por cristianismo, porque o cristianismo fez questão de apagar as nossas memórias ancestrais, sobretudo indígenas e negros, para mim aconteceu no fluxo contrário. Quanto mais eu me encontro com a minha ancestralidade, mais eu encontro com a cara de Jesus refletida nessa relação com o meu território. E aí é onde nasce essa busca pelo que hoje a gente sabe, que se chama ecoteologia, né? Um nome desse tamanho, que a gente demorou para entender. E muita gente, quando a gente fala, não sabe nem o que é, e está tudo bem. Porque ela vai ser um método, um meio da gente experimentar essa relação com um Deus ancestral. Quando a gente olha para os relatos
sobre o Criador de todas as coisas, a gente vê Paulo falando lá em Hebreus capítulo 1, dizendo que ele é o Deus que falava de muitas formas aos antigos, aos nossos pais, e hoje fala através do Filho. Aí deixa eu traduzir isso para uma forma da nossa ancestralidade falar para a gente. Ele é o Deus que de muitas e diversas formas falava para os nossos ancestrais, e hoje fala através do Filho. Então Deus é um Deus ancestral. Então dessa forma, é nesse processo de busca, não somente de identidade, mas de ancestralidade, que eu me deparo com o rosto de Jesus, não branco, lourinho, do olho azul, de jeito nenhum, preto, indígena, de dread ou de cabelo liso, mas com o pé enraizado no território. E aí isso vai criando formas da gente entender que o cristianismo, sendo ele uma ferramenta, né, uma estrutura religiosa, ele tenta, se a gente for bem bondoso, construir um caminho até esse Deus ancestral, porque o cristianismo colonial que chegou aqui tentava cortar isso. E por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje a gente está reunido aqui nesta casa, mas essa casa reúne pessoas que são parte da igreja, desse corpo que se reúne para se relacionar com esse que é o Pai que encarnou no Filho e que aponta para a gente caminhos para o reino de Deus, ou melhor dizendo, para o reinado de Deus, essa realidade onde a vida ela brota, onde há uma estrutura onde a vida seja possível e de forma plena. E aí uma pergunta me ocorre, né? E essa pergunta vem pelo tema da nossa reflexão de hoje, que é o corpo do Deus invisível através do qual Ele pode amar o mundo. E a pergunta que me vem, quando eu penso sobre isso aqui, é, pensando através da ecoteologia, qual igreja é necessária para o nosso tempo de hoje? Por que eu estou dizendo isso? Porque nessa caminhada, e aí conversando com o Rafa ontem e hoje, eu percebo que isso não é um privilégio meu, mas a Rede 80 nasce nesse lugar de tentar ser uma resposta ou um lugar onde nós, nossos corpos heterogêneos, dissidentes, diferentes, não encontravam espaço dentro da estrutura formal de igreja, mas queria encontrar com esse corpo invisível do Deus que quer amar o mundo e encontra caminhos dentro da contradição de uma estrutura para acessar a gente. E na minha caminhada isso tem sido uma constante, né? Eu caminho com gente que, quando a gente está conversando, e a gente tem encontros muito parecidos com esse aqui, encontros nas nossas casas, onde a gente partilha da mesa, e partilhar a mesa é partilhar esse momento de comunhão, e digamos, bem sinceramente, era o que Jesus amava fazer, não era comer enquanto, enquanto trocava. As pessoas, às vezes, quando a gente está conversando, as pessoas, não fale nesse nome igreja não, porque eu nem consigo ouvir. De tanto machucão que a gente sofreu ao longo da vida, ou até continua sofrendo, né? Porque a nossa sociedade, que de uns tempos para cá tem se tornado terrivelmente evangélica, continua machucando o corpo da gente, ou os corpos da gente. E aí eu comecei a me perguntar sobre isso, né? As pessoas não conseguem nem ouvir o termo igreja. Então, que igreja é essa que é necessária para os nossos tempos, para o tempo de hoje? Porque através de Jesus, a gente começa a fazer uma reflexão de que o texto bíblico, seja nessa nossa Bíblia evangélica, seja na Bíblia católica, seja na Bíblia etíope, que é bem maior do que essa, há uma transversalidade que seja observada, não para a gente ler o texto e copiar e colar, mas para a gente trazer para a nossa contextualidade e tentar encontrar respostas para as questões de hoje.
E olhando para o que a gente tem como igreja nos dias de hoje, alguns sentimentos alcançam a gente, né? E um deles é frustração. Confesso que nessa minha caminhada dentro desse organismo chamado igreja, e não começou hoje, né? Se a minha mãe não tivesse que ir para uma maternidade, eu teria nascido dentro de uma Assembleia de Deus. Porque como eu disse, a minha família... não disse, né? A minha família tem aí 5 gerações, pelo menos, de crentes evangélicos. E aí eu, como bom nascido em família, né, evangélica, tinha 7 dias da minha semana ocupados com uma agenda na igreja. E não era diferente nos meus pais, e assim sucessivamente. E essas contradições desse organismo foram causando frustração. Porque o ambiente que era para ser amor era atravessado por dor, né? Eu escutei pastor responder a seguinte pergunta: pastor, o que é que o senhor acha das pessoas que estão saindo da igreja? As pessoas que estão saindo quando o senhor chegou. Ele responde: não, eu estou varrendo o lixo da igreja. Sabe, gente? Assim, é no mínimo doloroso, não é? Escutar isso agora. Imagina um menino de 16 anos escutando isso. Então, essa frustração vai corroendo a gente, e eu entendo quando uma pessoa está comigo e a gente está dialogando, trocando, sabe, compartilhando, e ao menor sinal do termo igreja, a pessoa já tem ali suas resistências colocadas, porque talvez esse termo tenha trazido os níveis piores de dor. Só que tem uma outra coisa interessante nesse caminho, e aí eu quero reservar esses pequenos minutos agora para pensar sobre ecoteologia, que me veio no processo em que eu, como contei para vocês, buscava da minha identidade e olhei para a minha ancestralidade e encontrei com a minha ancestralidade numa relação na criação de Deus, e eu me perguntei, e agora como é que liga essas duas coisas? Porque a estrutura, de novo, não me ensinou a ligar isso daqui. E fazendo essa imersão, eu vou descobrindo que a ecoteologia ela não é uma teologia da criação, porque a teologia da criação ela tenta interpretar a mensagem que está por trás ou através daquele relato da criação. Mas a ecoteologia ela transversaliza a existência de forma que eu possa interpretar as palavras do Deus Criador a respeito de tudo que Ele criou. Porque esse Deus, Ele criou tudo que está posto a partir de si. Então, consequentemente, Ele tem um relacionamento profundo com tudo isso que Ele criou. Dessa forma, como é que essa religião não me ensinou a conectar essas coisas? E aí é crise, né? Eu tinha a crise da instituição e agora eu tenho uma crise porque eu encontro minha identidade enraizada na criação e eu não consigo juntar essas duas coisas. E aí eu vou para dentro do texto bíblico e buscar outros mais velhos, outras pessoas que já estão estudando isso para tentar conciliar essas coisas. E eu encontro uma forma singela de definir isso. Deus falou alguma coisa sobre sua criação. O que foi que Ele falou? Gênesis 1:31 disse que Ele olhou para tudo que havia criado e eis que era tudo muito bom. De forma que não há nada na criação que Ele não ame, incluindo você e a mim, que a sociedade diz que não é digno de amor, que a sociedade diz que é digno de exclusão, que alguém disse que você era varrível da igreja. Mas o Criador disse que era tudo muito bom. Então a ecoteologia me ajudou a começar a fazer essa reflexão, de caminhar de volta na direção de encontrar essa ligação. E isso se materializou na minha frente com uma outra palavra. A primeira palavra era frustração, mas a segunda palavra agora é encanto. Porque eu começo a me encantar com a revelação desse Deus Criador.
na sua criação e que reverbera nas nossas vidas, porque a gente é parte dessa criação. E não há quem tire essa possibilidade do amor profundo do Criador por sua criação inteira. Logo, seja eu negro, de ancestralidade indígena, com cabelo crespo, ou branco, dos olhos azuis, ou com meu corpo dissidente, eu sou parte dessa construção complexa que é amada por esse Deus Criador. E aí o apóstolo João entendeu isso de um jeito que ele foi lá na sua carta e disse simplesmente: Deus é amor, e quem não ama não conhece a Deus. Então eu desconfio que aquele pastor que disse que estava varrendo o lixo da igreja precisa conhecer a Deus, né? Está faltando alguma coisa nesse processo. E eu queria convidar a gente a fazer uma reflexão sobre esse contexto do corpo do Deus invisível, o corpo do Deus invisível, através do qual Ele pode amar o mundo inteiro. E eu queria pedir para você acessar a sua Bíblia aí, ou abrir, no livro de Colossenses. Também vai ser projetado, né? Eu acho que eu mandei, enfim, se quiserem. Mas o livro de Colossenses, no capítulo 1, os versos de 10 a 20. E é muito interessante que às vezes a gente está nos espaços de aula, né? Aula de ecoteologia, nos seminários, enfim. E aí alguém pergunta: Josias, me diga aí, depois da aula, manda um WhatsApp. Me fala aí alguns textos que eu posso usar para falar de ecoteologia. Eu digo: pois não. Você pode pegar do capítulo 1 de Gênesis até o 22 de Apocalipse, e você vai ter ali somente alguns capítulos e versículos que vão te ajudar a falar de ecoteologia, porque o Deus Criador de todas as coisas, Ele se revela em tudo, seja na revelação escrita ou na revelação criada. E assim, a gente pega esse pequeno texto do nosso irmão Paulo, que ele vai falando para a igreja em Colossos, no momento em que a igreja estava ali recebendo uma diversidade de influências. Então chegava de tudo. E ele precisava ajudar a igreja a continuar pensando na direção de compreender-se enquanto corpo. E aí Paulo diz assim: assim oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo o vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhais toda a perseverança e paciência, dando graças ao Pai, que vos capacitou para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo seu sangue na sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu. Opa, fica aqui. Não sei se todo mundo que vocês conhecem tem marcador de Bíblia assim, mas
Esses são marcadores de Bíblia e marcadores da minha vida também. Então, normalmente eu pego uma folhinha do chão, de algum contexto, e escrevo nela e guardo. Então, diante disso, a pergunta: o que é a igreja? Com esse cenário todo que eu trouxe aqui para a gente, e tantos outros cenários que a gente pode ir rememorando à medida em que a gente vai conversando. Mas o que é a igreja? Eu, na minha infância, adolescência, nesse ambiente mais tradicional, né, da igreja, eu escutei muito que a igreja é a congregação dos santos, né? Isso traz um peso assim difícil de carregar, né, gente? Difícil de carregar, principalmente quando a galera tenta amenizar o problema e vai dizendo assim: não, mas ser de santo como Deus é santo. Meu amigo, não está ajudando, está piorando o negócio, né? Está botando nas minhas costas um peso. Só que a galera faz essas falas e não explica o que é essa santidade de Deus e o que é essa santidade que se quer para a igreja, né? E eu não vou me atrever a gente fazer esses esmiuçar aqui agora não, porque senão a gente vai ter que passar aqui uns 3 dias conversando, viu? Então, tenhamos cautela, paciência e parcimônia. Mas essa ideia de congregação, ela, tirando aí a congregação dos santos, mas pensando aqui na congregação, ela traz esse contexto de ajuntamento, né, de reunião, propicia a comunhão, faz a gente se encontrar com esses amigos espirituais que Rafa trouxe. Eu achei muito massa essa formatação. E essa palavra congregação, ela aparece na Bíblia aí 189 vezes, para falar das mais diversas formas de agregar pessoas. E a palavra igreja, ela nasce de um termo grego, que é eclésia, que era utilizado não necessariamente para falar dessa congregação, e aí vamos tirar os santos e chamar a congregação de irmãos e irmãs. Melhorou, né? Faz mais sentido para a gente. Essa congregação de irmãos e irmãs, nasce ou usa uma palavra grega chamada eclésia, que tinha uma peculiaridade interessante. Na polis, em Atenas, na polis grega, que era a cidade, havia um costume de convidar os cidadãos, e aí cidadão tinha uma forma de analisar quem era cidadão e quem não era, mas vamos pensar aqui nas pessoas que faziam de fato parte daquele ambiente, convidar para sair da cidade e ir para uma praça chamada Ágora. Nesse lugar isolado, essas pessoas iam discutir as necessidades do corpo da cidade. E eles iam, na verdade eram eles naquela época, né? Sociedade patriarcal, né? Discutiam ali as necessidades do corpo, ou seja, eram chamados para fora para discutir as necessidades do corpo e enviados para dentro, de novo, da sociedade para resolver as questões do corpo, ou resolver as questões sociais, as questões da polis ali. Então, a eclésia, a igreja, ganha esse nome por esse movimento de ser chamada para fora e enviada para dentro. Esse conceito de ser chamado para fora foi sendo, né, mexido de várias formas e de formas não muito boas, vamos considerar, né? Porque é aquela história de você não é do mundo, né? Aquela história, não, você foi chamado para ser retirado desse mundo e não viver mais nele. Aí precisa também de uma análise do que é mundo. Porque o mundo tem 2 sentidos no texto bíblico, tá? Então, a igreja, ela ganha esse nome porque ela é chamada para fora, mas ela é enviada para dentro. Ela é enviada para dentro porque é no mundo que Deus quer manifestar o seu amor. E esse mundo é todo o mundo. O lugar da igreja é sim no mundo.
Porque Deus amou o mundo de uma maneira muito, muito intensa. E o texto continua dizendo que o Filho, ele veio não para que o mundo fosse julgado por ele, mas que o mundo fosse salvo por ele. Então essa pergunta do que é a igreja, de forma mais institucional e estrutural, ela vai perdendo o sentido ao ponto de um teólogo chamado Joseph Muttmann fazer a seguinte explicação. Aos teólogos e teólogas, pastores e pastoras, todos que se preocupam com a pergunta o que é a igreja, deve ser dito: esqueçam a igreja. Esqueçam a igreja. Pensem no reino de Deus e busquem a sua justiça. Então surgirá a igreja viva naturalmente. Porque o que importa é o corpo que vai ser construído a partir desse amor tão profundo do Criador, materializado em justiça, que vai mostrar o que de fato é esse corpo da igreja que não consegue ser visto, mas através do qual Deus ama o mundo inteiro. Então, esse processo de ecoteologia, ele ajuda para que a gente consiga pensar que, de fato, a criação, ela é alvo do amor de Deus, mas não é ela lá e eu cá. É entendendo que eu sou parte dela e a transversalidade do amor desse Deus alcança a todos e todas, seres humanos e não humanos, nessa criação. De forma que esse texto de Colossenses é utilizado por Paulo para entregar uma teologia quase que completa. Se você começa a ler do versículo 1, você vai entender Paulo falando da criação, falando do processo de eclésia, do processo de formatação de igreja, falando da missiologia, esse movimento de ir caminhando, de ir falando, vivendo o amor de Deus. O processo da encarnação do Filho, se materializando densidade do reino de Deus na história. E falando de escatologia, das coisas que virão, dessa superação da fragilidade para se formatar num todo reconciliado com Deus, que é esse caminho missionário de Deus, de trazer de volta todas as coisas para uma relação de intensa intimidade e comunhão com Ele. E aí eu comecei a falar de ancestralidade porque é nesse processo de busca da identidade que eu me encontro com a minha ancestralidade, que aí eu me dou conta do quanto eu me aproximo ainda mais desse filho que materializa-se na história, mas que está nítido em toda a criação, e na minha ancestralidade não é diferente. É nessa relação de íntima proximidade com os outros seres na natureza que eu vejo na vida do meu pai e via na vida do meu avô e vejo na vida da minha avó e sei como eram os meus antepassados, que eu começo a entender aquele texto que eu falei do começo, de Hebreus capítulo 1. Que o Criador, ele se manifestava de várias formas aos profetas e aos antigos, aos ancestrais, e hoje se manifesta através do Filho. Então, olhando para o final desse texto, do versículo 18 em diante, ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Paulo está falando de Cristo como sendo a forma, a imagem do Deus invisível. Deus a gente não podia ver, e aí ele se materializa de forma densa na história através de Cristo. E aí Paulo vai dizer que ele é a cabeça da igreja. Ele é o seu corpo, que é o seu corpo. Ele é o princípio, o primogênito de todos os mortos, pois nele aprouve a Deus fazer habitar toda a plenitude e reconciliar por ele e para ele todas as coisas, da terra e do céu, realizando a paz pelo seu sangue. Tem algumas palavras aqui que são fundamentais, porque nesse processo a gente começa
apontar um entendimento que inverte a lógica daquele Cristo imperial. Aquela imagem de Jesus vestido com roupas de senador romano. Aquela imagem do Cristo inalcançável, que não se comunica com a minha fragilidade, que não tem materialidade nas minhas materialidades. E a gente começa a olhar de um outro ponto de vista e começa a enxergar a motivação desse plano salvífico do Criador ali, na figura dele, porque está ligado a ele por ele ser a cabeça, o primogênito da criação. Então, sendo ele o primogênito da criação e sendo ele a cabeça da igreja, ele começa a apontar algumas atribuições interessantes para esse corpo, que a gente já sabe que não é a instituição. A gente sabe que esse corpo ele se move quase que como um espectro que está em vários espaços físicos e que representa esse ser composto de amor. E aí esse Deus ele decidiu encarnar que era o Verbo antes de todas as coisas. Ele estava antes de todas as coisas na eternidade e ele decide encarnar e vivenciar essas contradições e limitações da criação. E encarnar naquilo que a teologia foi dizer que era a coroa da criação, né? Que era o ser humano. E assim, não é, tá? Porque a coroa da criação é ele. Mas ele resolveu encarnar naqueles e naquelas que são fruto do elemento mais simples da criação, que é o Adamar, o pó da terra, para dar densidade e experimentar essa vivência enquanto criação, para apontar o caminho do reino de Deus. E aí eu falei de palavras que são muito características nesses 3 versículos aqui. E a última palavra do versículo 29, ela aponta qual é a essência desse apontar os caminhos do reino de Deus. E a gente pensa reino de Deus muito como esse lugar físico, ou essa condição de justiça, claro. Mas o reino de Deus, ele é apontado no próprio Jesus, como sendo ele a materialização desse reino. Porque a expressão reino de Deus só começou a ser usada na boca de Jesus, se você observar. E ele aponta o reino de Deus, e aí mais para frente ele vai dizer assim, olha, porque o ladrão veio roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida plena, para que vocês tenham vida em plenitude, ou para que vocês tenham vida de verdade. E vida de verdade quer dizer todas as vidas. Tem um mestre dos saberes chamado Nego Bispo, eu não sei quem conhece esse Nego Bispo aqui, infelizmente a gente perdeu ele no ano passado, mas perdeu ele materialmente, né? Caminhando entre nós. E Nego Bispo, ele sempre começava as suas falas, eu vou tentar reprisar aqui, que ele dizia assim: viva a vida, viva todas as vidas, porque todas as vidas importam. E todas as vezes que eu leio esse texto de João 10:10, vem a reboque a expressão de Nego Bispo, de que todas as vidas importam. E todas as vidas importam porque o reino de Deus é exatamente isso. É a possibilidade de todas as vidas experimentarem plenitude ou vida plena. Então, trazendo de novo para esse âmbito da nossa reflexão
a partir da ecoteologia, vem um questionamento. Se a compreensão a respeito do reino de Deus significa apontar um caminho para que todas as vidas experimentem plenitude, por que passa desapercebido para a igreja institucionalizada o marco temporal, por exemplo? Como se fosse algo que não importasse para a igreja, mas é algo que quer retirar a terra dos povos indígenas. Porque passa despercebido para a igreja a mineração que envenena nossos rios e nossa terra. E a gente não profetiza, mas não profetiza veementemente, utilizando todos os caminhos possíveis, seja de mídia e sejam os caminhos legais para isso. Por que a gente não se posiciona frontal e firmemente contra o agronegócio, que desmata, que queima, que envenena, que desempenha uma verdadeira guerra química contra a agricultura familiar, por exemplo? Essas coisas precisam estar na primeira ordem da profecia da igreja, que é esse corpo invisível através do qual Deus pode amar o mundo. Porque se não for com ações materiais, reais, não há como demonstrar amor ao mundo. Porque foi com demonstrações reais que o Filho de Deus encarnou e levou às últimas consequências esse amor. Porque a morte, a encarnação, ela não foi puramente o provimento de um corpo matável que pudesse derramar sangue para lavar pecado. Não é somente isso. A morte é uma consequência daquele que assumiu até as últimas coisas sinalizar o reino de Deus, que é um reino de justiça, paz e alegria. Então, reler o texto, reler a revelação a partir da ótica da ecoteologia significa entender o amor holístico e holográfico de Deus. Holístico porque o todo é mais do que a soma das partes, e holográfico porque o amor de Deus ele ressoa em todas as vidas. Entender esse corpo invisível através do qual Deus pode amar o mundo é entender um chamado. Na verdade, eu nem colocaria como um chamado, eu colocaria como um grito silencioso. Quando Paulo diz assim: ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Logo, se ele é a cabeça e agiu nesse nível, o corpo precisa agir tal qual a cabeça agiu. Por isso nós que aceitamos seguir no movimento de Jesus, por isso que nós que aceitamos seguir aquele periférico de Nazaré, a gente precisa seguir na trilha da cabeça e ser esse corpo invisível através do qual Deus pode amar o mundo. E aí eu finalizo com João 3:16 e 17 de novo. Porque Deus amou o mundo, todo o mundo e todos do mundo, de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas só quem crê são os seres humanos, que animais, vegetais, minerais não precisam crer, eles já vivem em Deus. Mas não para que o Filho julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos bendiga, que Deus nos ajude a ser esse corpo invisível através do qual ele pode amar o mundo. Amém. Rafa.